Então, a pessoa no mundo espiritual é a mesma pessoa, não mudou, né? E nós temos que entender isso. Porque uma coisa que acontece, o que acontece com o corpo físico na hora da passagem, do desencarne, da morte dele, não é como o espírito vai ficar. Ah, foi atropelado, o corpo machucou muito. O espírito não quebra. O corpo espiritual, o perispírito, ele está intacto. É como se você desse um empurrão na pessoa, ela saía, como diz na roça, catando cavaco, né? Sai tropeçando. É mais ou menos isso. O espírito não quebra. O André Luiz, no livro Nosso Lar, ele fala da morte psíquica, né? Os caras que entrar na colônia, tomam um choque, desmaia, morrem. Daí a pouco eles ressuscitam, né? É mais ou menos isso. A pessoa dorme. Todo mundo tem que dormir? Por que todo mundo tem que dormir, gente? Todo mundo tem que passar por um umbral? Não. Não tem essa regra. Não sei de onde tirou isso. Eu já ouço pessoas dizendo, todo mundo tem que passar por um umbral. Aí, quando pensa nisso, um jovem, um familiar escreve um mês, a pessoa fala, não é ele, porque esse período ele está no umbral. Sabe quem é que fala isso? A pessoa que não tem um filho do outro lado. A pessoa que não tem a mãe do outro lado, o pai. Porque você não vai imaginar isso para sua mãe e para seu filho. Esse é a pessoa grosseira. É a pessoa que ela entendeu a parte literária da doutrina, mas não a parte humana da doutrina espírita. E aí fala um monte de asneira e esquece que os familiares enlutados estão vivendo o momento mais difícil da vida dele. Ser solidário até nisso. Com aquilo que eu prego, com aquilo que eu mostro, porque é fácil falar dos outros. E numa sessão, todos esses assuntos aqui que eu estou dizendo, para que tem a ver com psicografia? São os assuntos das cartas, são os assuntos que a gente conversa com os familiares, são os assuntos das palestras. Isso, para mim, e eu ouço muito, uma conversa como essa, ela equivale a muitas cartas. É isso que eu ia te perguntar. Eu tive a oportunidade de presenciar, de pegar na minha mão mesmo uma carta psicografada sua, de uma filha para um pai. E nessa carta, assim, ela dava tanto conforto para ele naquele momento, que o sentimento irradiava em todo mundo que estava lendo aquela carta, estava sentindo o que ela queria passar para o pai. E era tão reconfortante, não, imagino que o pai muito mais, mas pra gente, de ver aquilo lá, né? E no final, você falou até de autenticidade, ela deixava uns desenhinhos. Sim. E isso era uma coisa, assim, só quem pode ver, né, aquilo lá, entende o quanto é precioso para o pai, por exemplo, nesse caso, o pai receber uma carta dessa magnitude, né, e se sentir muito reconfortante por conta de saber que ela está bem, que a vida continua, que do lado de lá não tem mais sofrimento, né, que o sofrimento se dissipou, né, daqui para lá, e que era para ele tocar a vida, continuar com as coisas dele, e aquilo era muito interessante. E eu ia te perguntar isso, como que você vê, como você sente isso, você, Newton, pessoa física, sem ser um médium, lidando com esses tipos de emoções diariamente, né? E às vezes até de várias pessoas. Como que é isso para você? Eu fico muito feliz, né, quando a família enxerga o seu ente querido. Porque a carta, ela não é uma prova, ela não foi feita para provar que a vida continua. Ela é um recado da vida que continuou. Mas, quando a pessoa enxerga o seu ente querido, não só por detalhes, mas pelo perfil psicológico, é a primeira coisa. Não adianta pensar só assim, mas ele falou da bicicleta, ele falou do bolo, ele falou do cachorro. Não. Isso também é bom. Mas a minha
A confiança tem que estar no perfil psicológico, aquele que fala muito, aquele que fala pouco, que brincava mais, aquele que era mais sério. Tem pessoas que escrevem uma carta seca. Aí a pessoa era seca, de poucas palavras. Tem pessoa que era brincalhão, né? Hoje nós temos o textual, né? Mas nós temos muita coisa coloquial, né? E às vezes a psicografia ela tem que ter isso. Eu vou falar a palavra que todo mundo fala também, mas assim, eu recebi uma carta e o cara falou assim: mãe, você viu que cagada que eu fiz? Aí a mãe falou assim para mim, ele repetia isso centenas de vezes no dia. Olha Então, para mim não era nada, mas para ela era tudo. Né? Esses dias eu recebi uma carta, umas que me marcam, né? Uma moça escreveu assim: mãe, eu não esqueço a tua sopa de fubá. Eu não como sopa de fubá todo dia, nem lembro, comer na escola. Né? Eu não posso mexer na carta. E se não for sopa de fubá? Se ela não gostava de fubá, né? Mas não dá tempo de pensar isso, porque uma carta a gente não pensa. Aí a mãe olhou para mim, assim, depois da leitura, e falou assim para mim: a última comida que eu fiz para ela, antes dela desencarnar, que ela estava muito mal, foi uma sopinha de fubá. Nossa.